Olá, estamos aqui para mais um Edificados e nesta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 31. Jesus estava com os seus discípulos e a multidão, e ele pede aos discípulos para que subam no barco e atravessem para outra banda, para o outro lado. Enquanto isso, ele despede a multidão e vai para o monte orar. Já à tarde, um vento contrário forte começa a açoitar o barco dos discípulos que já se encontravam em meio ao mar. Mas, na quarta vigília da noite, que corresponde das 3 às 6 da manhã, Jesus vai andando sobre as águas em direção ao barco. E os discípulos, atemorizados, vendo Jesus andar sobre as águas, começam a gritar: é um fantasma. E Jesus responde a eles: não, sou eu. Então Pedro diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá ter com o Senhor andando sobre as águas. Então Jesus responde: venha. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas do mar. Mas por causa do vento forte, Pedro tem medo, começa a ter um grande medo e começa a afundar. Então Jesus estende as mãos e o segura e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E é esse versículo que eu quero refletir com você, o versículo 31. A pergunta é: quais são as mãos que estão estendidas para você? Se você tem conseguido visualizar, entender quais são as mãos que estão estendidas para você. Quando éramos criança, talvez você nunca ouviu falar sobre pinguelas, e não comparando ao perigo de andar sobre as águas, eu mesmo não teria jamais essa coragem de andar sobre as águas. Minha fé não teria essa fé para isso. Mas eu tinha pavor de andar numa pinguela, passar numa pinguela. As pinguelas em fazendas, a gente morava em fazendas, e para ter acesso a alguma outra fazenda vizinha ou patrimônio, às vezes a gente tinha que atravessar pinguelas, e algumas eram feitas de cordas. Mas a gente conseguia atravessar porque do outro lado sempre tinha alguém maior do que a gente, ou pai, ou mãe, ou irmão mais velho, que nos dava segurança, com as mãos estendidas e nos animando para atravessar. Então é isso que eu quero refletir com você. As mãos do Senhor continuam estendidas para nós. Jesus segura Pedro na hora que ele começa a afundar e o coloca de volta no barco em segurança. Quando nós estamos com problemas, em aflições, com dificuldades, desanimados, sem ânimo para nos levantar da nossa cama, ele é aquele que continua com as suas mãos estendidas para nos segurar e nos colocar de pé. Que nós tenhamos essa fé de crer que as mãos do Senhor sempre vai estar à nossa disposição para nos segurar em tempos difíceis. A palavra do Senhor não nos fala que nós não teríamos tempos difíceis ou dificuldades, ou que Ele não nos deixaria passar pela tempestade, mas que Ele estaria conosco na tempestade e nos ajudaria a passar por ela. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, a tempestade que você está passando, o que você tem que atravessar, mas eu quero que você creia que a mão do Senhor está lá estendida para você, para te fortalecer e te ajudar a atravessar as suas tempestades. Ela é forte e poderosa, ela continua forte e poderosa para te fortalecer e te levantar, seja em qualquer situação. Jesus poderia ter ido na parte da tarde, quando começou o vento forte, mas ele não foi, ele foi de madrugada socorrer eles, porque ele queria que a fé deles fosse esticada, exercitada. Muitas vezes passamos por dificuldades, porque o Senhor quer que a nossa fé seja exercitada. Então creia nisso, meu amado. O Senhor Deus sempre vai providenciar uma saída, e essa saída sempre será a mão de Jesus nos fortalecendo e nos indicando o caminho e nos colocando em lugar seguro. Creia somente nisso.
A mão do Senhor é poderosa para nos segurar, seja em qualquer situação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.